Ela adotou um menino da idade do filho que desapareceu há 10 anos, mas um dia o garoto cantou uma canção que ela reconheceu que cantava para seu filho perdido. Após um teste de DNA, ela descobriu que adotou seu filho legítimo sem saber. Esta história comoveu o mundo e teve grande impacto na internet. Vamos mudar os nomes dos personagens para a privacidade. Madalena é uma mulher latina que vivia com seu marido e outros filhos numa cidade pequena. Ela tinha uma vida simples e cuidava da casa e de suas obrigações. Seu marido Juarez trabalhava o dia todo e sempre que chegava em casa dava atenção à família. Eles eram uma família comum e ficaram conhecidos no mundo todo por uma tragédia com um final feliz. Madalena estava grávida de seu terceiro filho. O menino iria se chamar Bruno. A gravidez foi normal e a criança nasceu firme e forte como os outros. Bruno com rapidez se tornou a alegria da casa, ele brincava com os irmãos e tinha toda a atenção da mãe. Madalena era de uma família bem tradicional. Ela foi cuidada bem próxima de seus pais e tentou passar isso para os filhos. Como era de costume, sempre que Bruno iria dormir, ela cantava uma canção única que só ela conhecia. De tanto cantar, o filho já com uma certa idade começou a repetir as palavras da música e um dia passou a cantar junto. A canção era adorada pelo menino que muitas vezes não dormia sem ouvir. Quando Bruno tinha 3 anos de idade, ele já brincava sozinho pela casa enquanto sua mãe cuidava do lar e seus outros 2 irmãos ficavam na escola. Num dia comum, Madalena foi para a cozinha preparar o almoço e Bruno ficou na sala brincando com alguns brinquedos preferidos. Ela fazia a comida e ouvia a rádio local. Como era de costume, ela não ficava indo para a sala com frequência para ver o que Bruno estava fazendo, pois não havia como ele sair da casa devido aos portões que, apesar de não ficarem trancados, eram difíceis de ser abertos por uma criança de 3 anos. Ela já estava há bastante tempo na cozinha e desconfiou que não tinha nenhum barulho do filho brincando na sala. A casa era bem pequena e dava para ouvir uma criança em qualquer cômodo. Foi aí que, quando ela baixou o volume do rádio e tentou ouvir algo do filho, percebeu que tinha um forte silêncio. Ela então decidiu dar uma olhada no que estava acontecendo, pois ele às vezes dormia no sofá, mesmo que isso fosse raro. Ela então fechou a torneira, enxugou as mãos, desligou o fogo e foi até a sala. Quando chegou, levou o maior susto de sua vida, que mudaria seu futuro para sempre. Por favor, assista ao vídeo até o final. É bem curtinho e você vai ter uma surpresa no fim. E antes de sair, coloca nos comentários uma nota de 0 a 10 sobre o vídeo. Me ajuda numa pesquisa para melhorar o canal. Ela viu que Bruno já não estava mais na sala. Ela saiu à procura dele pela casa chamando-o bem alto. Após andar por toda a residência, ela foi até o portão e percebeu que estava aberto. Ela ficou aterrorizada, pois apenas um adulto poderia fazer isso. Madalena saiu correndo à procura do filho e foi logo falando com as primeiras pessoas que achou na rua. Ela perguntou a muita gente e ninguém tinha visto uma criança com as características que ela descrevia. Ela, ao mesmo tempo que andava pela rua, gritava o nome do filho e não teve nenhuma resposta. Madalena ligou para o marido, que imediatamente largou tudo e foi ao encontro da esposa. Ela havia ido em todas as casas que supostamente Bruno estivesse e não achou nenhuma pista. Seu marido entrou em contato com a polícia e as autoridades começaram a ajudar nas buscas, quando mais o tempo passava, mas Madalena ficava desesperada. Ela não acreditava que o menino havia sumido de dentro de sua casa. As buscas já tinham passado por horas e nada dele. A hora da janta de Bruno havia chegado e ele não estava lá para comer. Depois a hora do banho chegou e ele não estava lá para isso. Essas coisas foram deixando Madalena ainda pior, que muitas vezes achava que era um grande pesadelo que estava vivendo e que não acreditava no que estava acontecendo com ela. As buscas continuaram por vários dias e infelizmente as autoridades não acharam nada, nem os avisos em cartazes estavam ajudando. O pior de tudo era o mistério que pairava sobre a cabeça de Madalena, pois não sabia de nada do filho, nem se ele tinha morrido, pois não tinha corpo para velar. Esta sempre foi uma angústia de uma mãe nestes casos, pois vivem num limbo, não sabem se o filho morreu ou se está vivo. Ele poderia estar perdido e precisando da ajuda dela, ou alguém o levou e matou. Tudo vem na cabeça de uma mãe, mas Madalena nunca perdia as esperanças. As buscas duraram dias, mas depois foram paradas, ninguém havia achado nada. Madalena foi superando a perda com remédios e a ajuda da família. Seu marido Juarez não tinha mais fé que seu filho voltaria.
Madalena dizia que nunca iria desistir do filho, e de tanto ela lutar por isso, teve forças para ajudar outras mulheres que passavam pelos mesmos problemas. Ela abriu uma organização sem fins lucrativos de pais que perderam seus filhos, para que eles se ajudem. Ela, apesar de viver uma certa normalidade, pois ainda tinha outros 2 filhos para cuidar, sempre pensava em Bruno. Os anos foram passando e a vida continuou, mas com um vazio no peito. Foi aí que ela falou para o marido que desejava adotar uma criança com a idade que Bruno teria se estivesse com eles. Juarez a princípio foi relutante, mas depois de falar muito com Madalena ele acabou cedendo. Ela gostou muito da ideia da adoção e imaginou que teria uma certa cura para seu sofrimento. Ela começou a frequentar um orfanato perto do seu bairro e observar as crianças, vai que algumas delas iria tocar no seu coração. Foi neste momento que ela conheceu Tiago, um garoto de 13 anos de idade. A ideia de ter um filho adotivo não foi imediata, apenas 10 anos após o desaparecimento de Bruno, é que ela se permitiu adotar. Tiago era um menino muito tímido e isolado, mas começou a interagir com Madalena. Aos poucos ela foi ganhando a confiança dele e depois de algumas semanas, ela conseguiu a autorização para levar o garoto para sua casa nos fins de semana. Ele se adaptou bem na família de Madalena e foi muito bem aceito por todos. Num determinado momento, ela começou a dar entrada nos papéis para adoção. Levou muito tempo para ela conseguir adotar Tiago, mas esse dia chegou e todos foram para casa felizes. Tiago teve muita sorte, pois geralmente nesta idade é quase impossível uma pessoa ser adotada. Tiago, como já era frequentador da casa, não teve problemas em se adaptar com a sua nova família. Ele aos poucos foi preenchendo o lugar no de Bruno no coração de Madalena. Em um dia comum, Madalena estava na cozinha e ouviu Tiago cantar uma canção muito familiar. Ela sentiu um aperto no peito e achou muito estranho que ele cantava a música. Por um rápido momento ela pensou que tinha ouvido coisas, que tudo não passava e algo da cabeça dela. Mas Tiago, ao continuar a cantar, ela não teve dúvidas que não estava louca e foi falar com o filho. Ela perguntou para ele onde ele tinha aprendido esta canção. Ele disse que essa música era cantada por sua mãe todas as noites antes de dormir, mas aí ele não lembra mais de nada. Madalena ficou em choque quando ouviu essa história de Tiago e ficou muito desconfiada. Foi aí que ela começou a perceber que os traços dele eram bem parecidos com os dela. Tudo estava muito evidente que algo estava acontecendo. Ela ficou perturbada com a canção e semelhanças, pois essa música só ela cantava para Bruno. Madalena falou com o marido e ele disse para ela voltar ao orfanato e começar a investigar. Ela foi até o lugar cheia de esperanças que ouviria algo útil, mas depois de conversar com a diretoria, descobriu que eles nunca passam informações das pessoas que vivem lá, que não poderiam ajudar ela em nada. Madalena ficou arrasada e voltou para casa sem saber o que fazer. Depois ela pesquisou mais sobre a criança, aos poucos foi conseguindo algumas pistas, até que ela conseguiu descobrir quem era a suposta mãe de Tiago e foi até sua casa para conversar. Quando chegou, encontrou a mulher e começou a fazer perguntas a ela. A senhora não disse absolutamente nada a Madalena, que ficou bastante frustrada e voltou para casa de mãos vazias mais uma vez. Quando ela chegou em casa, conversou com o marido e disse que a única forma e mais certeira de saber a verdade era fazendo um teste de DNA, mas que custava caro. Eles então começaram a trabalhar para conseguir o dinheiro necessário e depois de algumas semanas já tinham o que precisavam. O momento do exame foi de alegria e aflição, pois o resultado iria demorar vários dias. Isso seria um terror para Madalena, que já estava muito ansiosa. Como ela tinha feito o exame, decidiu voltar à casa da suposta mãe de Tiago para insistir mais um pouco. Quando a mulher ficou sabendo que Madalena já tinha feito o exame de DNA, decidiu contar toda a verdade. A mulher disse que não tinha filhos homens e que sonhava em ter um menino. Este desejo se tornou muito compulsivo, mas ela nem marido tinha mais para tentar engravidar, pois havia se separado. Foi aí que, no desespero, ela planejou o roubo de uma criança. Ela começou a andar por bairros distantes à procura de uma criança com as características que desejava. Foi aí que, numa rua calma e sem ninguém, ela viu um menino brincando perto do portão. Ela percebeu que não estava trancado e ofereceu doce ao pequeno, que não recusou. Ela então conseguiu abrir o portão e roubou a criança. Madalena ouviu tudo isso com uma angústia no coração e perguntou à mulher o motivo que ela deixou o menino no orfanato se ela desejava tanto a criança. A mulher respondeu que o pequeno não se adaptou, sempre chamava pela mãe e com o passar do tempo,
ela foi ficando sem condições financeiras para cuidar dele. Foi aí que decidiu doar o garoto. Madalena ouviu toda a história em choque, mas não tinha provas contra a mulher e tudo que ela queria era saber o resultado do teste. Ela então voltou para casa e no dia seguinte foi receber o resultado. Para a alegria dela, o teste foi positivo. Madalena chorava compulsivamente e a família abraçou Bruno e chorou junto. Ela não podia acreditar que tinha achado seu filho após 10 anos e adotado ele sem saber. Toda a família se alegrou. Bruno foi reunido com sua família legítima e sua história ficou conhecida pelo mundo. Madalena nunca perdeu a fé e continuou a ajudar mães que passaram por problemas semelhantes. Que linda história! Obrigada por assistir. Por favor, se inscreva no canal, nos ajude a crescer, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para alguém que precisa desta mensagem. Também assista a estes outros vídeos que estão aparecendo para você na tela.